Eu sei muito bem o quanto é ruim olhar para nossa carteira e ver ela desvalorizando. A minha, por exemplo, hoje tá R$ 2.635 no negativo, ou seja, eu comecei a investir há pouco mais de um ano e meio para perder R$ 2.600. Na verdade, sim, dependendo da forma que eu enxergo a minha carteira. Assim como ela já pagou R$ 5.266, eu tenho que entender que eu só tô perdendo no preço da cota. Mas sabe qual que é a grande vantagem do mercado de fundos imobiliários passar por um momento de correção? A oportunidade que abre de a gente conseguir comprar bons fundos imobiliários com preço baixo. Por exemplo, antigamente eu via a carteira de pessoas que já investem há vários anos, o MXRF11 a 9,98, 9,85 e o meu preço médio estava em 10,25. Falava, nossa, como eu queria que o fundo imobiliário MXRF11 abaixo de R$ 10. E a oportunidade tá aí. Hoje tá na casa de 9,80. Então, nesses momentos de queda aqui, é uma ótima oportunidade para você rebalancear, comprar os melhores ativos da sua carteira aí pagando um preço justo. No vídeo de hoje eu separei 3 bons fundos imobiliários de tijolos que estão pagando o equivalente a 1% ao mês, pegando a cotação atual. Então é a grande possibilidade de você comprar o fundo imobiliário e quando essas cotas começarem a subir novamente, você vai ter a possibilidade de ter fundo imobiliário de tijolo, o yield on cost, ou seja, com o seu preço médio pagando 1,1%, 1,2% ao mês. Agora, é renda variável, não tenho bola de cristal, pode ser que caia mais ainda, mas quando você compra bons ativos, mesmo que caia, você sabe que é só por um período de tempo e vai voltar a subir novamente. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver 3 bons fundos imobiliários de tijolos pagando 1% ao mês. Primeiro fundo imobiliário dessa lista aqui é o fundo Gari 11, inclusive fundo base 10. Olha só o preço de hoje, tá em R$ 8,99, ou seja, você vai comprar um fundo imobiliário com galpões logísticos pagando na média de R$ 9,00 aqui por cota. Pagou 11,55% de dividend yield nos últimos 12 meses e o PVP está em 9,7, ou seja, 3% de desconto na média se você pegar todos os ativos. Liquidez diária 5,5 milhões e valorização nos últimos 12 meses 9,10%, considerando os proventos pagos. Então quando eu coloco aqui, ó, cota ajustada, você pode ver que ele está numa pequena queda aqui e acentuou um pouco a queda aqui nos últimos dias. Então, em menos de um mês aqui, ele saiu de 9,16 para 9,95, 9,99 o preço de hoje. Então, é um fundo bem legal, o preço justo seria 9,20, valor patrimonial 1,1 bilhão, fundo de tijolo, segmento híbrido, pagou 9 centavos aqui no último rendimento. Quando a gente desce aqui na parte de proventos, olha só que interessante. Aqui está o dividend yield do fundo, ou seja, o quanto ele pagou dividido pela cotação do fundo na Datacom. Então, olha só que interessante. Lá em agosto ele pagou 0,95 e agora no último mês 0,99. Ou seja, um fundo de tijolo você vai receber o equivalente a 1% ao mês. Inclusive, ó, na parte de dividendos, você pode perceber que nos últimos meses aqui está pagando 9 centavos por cota, mantendo um padrão. Aqui no relatório gerencial do GAR, a gente consegue ter mais algumas informações para entender como que esse fundo funciona. Valor patrimonial 1,16 bilhões, pagou 0,087, ou seja, são 9 centavos, porque eles arredondam para cima nesse caso, por cota. 25 imóveis aqui de ativo, área de locação 279 mil metros quadrados, dividend yield 11,4, preço da cota, liquidez diária, etc. Vacância física do fundo 0%. Existem dois tipos de vacância, a financeira e a física. A física é quando você tem um galpão e ele não está sendo alugado. A financeira é quando você tem o galpão, ele está sendo alugado, mas o inquilino está atrasando o aluguel. Então, na parte de vacância física aqui, 0%. Administrador aqui, Banco Daicoval. Aqui na parte de portfólio, você consegue ver os imóveis que compõem essa carteira. São 25 no total. Você pode ver que 51% está em renda urbana, 49% em logística, sendo que 28% no Rio Grande do Sul, 19% em São Paulo, Pernambuco, 16%. Bahia 14 e assim sucessivamente. Principais aqui são o grupo GPA, né, Pão de Açúcar, o grupo Mateus também, e aqui estão os inquilinos, ó, GPA Angélica, São Paulo, Leopoldina e assim sucessivamente. Eu não quero que esse vídeo fique longo, mas olha só que interessante, quando você compra um fundo, a casa de R$ 10 está sendo negociado hoje, você vai ser sócio de mais de 25 imóveis aqui, com muitos inquilinos renomados no Brasil, então pode fazer muito sentido sim. Tá pagando na média de 1% ao mês para quem comprar agora. Outro fundo muito legal, esse daqui faz parte da minha carteira, inclusive caiu bastante. Infelizmente eu tô sem caixa para aportar pesado nesse fundo que eu gosto muito. RBVA11, Rio Bravo, tá sendo negociado na casa de 101,44, pagou 11,85 dividend yield nos últimos 12 meses. PVP tá em 0,94, liquidez diária 1,43 milhões. Aqui tá a cotação padrão do fundo. Você pode ver que ele é um fundo de tijolo, segmento outros, mas é considerado de renda urbana também. Aqui na parte dividend yield, você pode ver que no último mês aqui pagou também 0,99%.
Ou seja, ele tá pagando R$ 1 aqui desde o mês 6 de 2023. Ou seja, mais de um ano pagando R$ 1 por cota e você consegue comprar hoje a 101,44. Aqui no relatório gerencial do RBVA11, você pode ver que tem vários inquilinos também. Tem um total aqui de 71 imóveis, vacância física está em 7,4. Fechamento do mês foi em 107. Inquilinos, o total de 10 aqui. Aqui estão os principais imóveis AAA, né? Na região de São Paulo, capital, por exemplo, Santander, Centauro, Renner, Grupo GPA, Pão de Açúcar, Guatemi, etc. Aqui na parte do patrimônio do fundo, você pode ver, ó, receita por indexador. IGPM+, 58%. E IPCA, 42%. São os indexadores desses aluguéis aqui, desses imóveis. Receita por região, ó. Sudeste, 94%. Nordeste, 3%. Sul e Centro-Oeste, 1% cada aqui. Aqui na parte de setor, em percentual, ó, você pode ver que o bancário representa 43%. Alimentício, 25%. Esportivo, 6%. Vago, 7%. Vestuário 4,2%. E assim sucessivamente. Aqui estão os principais inquilinos, ó. Santander, por exemplo, representa 24%, Caixa 19%, Açaí 13,9%, GPA 9% e assim sucessivamente. Fundo muito legal, pô, você investe R$ 101 para receber R$ 1 de rendimento e ainda ter a possibilidade, quando a taxa Selic começar a baixar, de você ter ganho de capital na cota, faz muito sentido sim. Assim como eu disse, infelizmente eu tô sem caixa para estar aportando aqui, porque eu investi muito em criptomoeda nos últimos meses. Outro fundo muito legal também, CPHS11. Eu nunca vi ninguém falando sobre esse fundo imobiliário e também pode ser interessante aqui. Preço atual 9,89, pagou 11,81% de dividend yield, PVP está em 0,87 e 1,5 milhões de liquidez diária. Aqui é um fundo de tijolo, segmentos de shoppings e varejo. Número de cotistas, 3.651, é um fundo bem menor, ó, valor patrimonial, 725 milhões. Então, esses fundos menores aqui, você pode colocar um pequeno percentual da sua carteira, tipo 0,5%, 1%, dependendo do seu patrimônio, 2%. Então, pode fazer sentido para você poder se expor a esse tipo de fundo. Um fundo bastante novo aqui, ó, começou no mês 7 de 2023, pagou 0,95, assim sucessivamente. No último mês, ó, 0,95%. Ou seja, você investe na média de R$ 9,90 para receber 10 centavos de proventos. Quando a gente abre o relatório do fundo aqui também, Capitânia Investimentos, PSH11, a gente consegue ver aqui alguns detalhes do fundo. Valor de mercado, 844 milhões. Patrimônio líquido, 903 milhões de reais. Dividend yield está em 11,93%. Aqui na parte do portfólio de ativos, a Catarina Fashion Outlet. Área bruta aqui total de metros quadrados, 29 mil. Iguatemi Fortaleza, 90 mil. Cidade Jardim, Shopping Praia de Belas, Shopping Metrô Tatuapé e assim sucessivamente. Aqui está o gráfico de pizza da distribuição e também aqui está a distribuição geográfica desse fundo. Esse daqui é um fundo menor, mais novo, então você só pode colocar um pouquinho da sua carteira para se expor a um fundo que tem potencial também. Bom, essa foi a lista aqui de 3 fundos imobiliários de tijolos que estão pagando o equivalente a 1% ao mês. Lembrando que é uma janela de oportunidade, o CIS cai, daqui a pouco ele sobe novamente. A maioria das sardinhas, os investidores iniciantes, quando os fundos começam a cair, começa a vender. E quem está comprando são os grandes investidores, que daqui 1, 2 anos eles vão estar com um preço médio muito bom, recebendo muito dividendo. Aí sim a sardinha volta a querer comprar. Esse é o ciclo natural do mercado. Por isso que se você tem bons fundos imobiliários, não faz sentido vender nesse momento. Até mesmo que você não queira mais investir em fundos imobiliários, você tem que aguardar o momento certo para fazer a venda. Lembrando que existem outros grandes fundos imobiliários muito bons também. Eu gravei um vídeo aqui com 4 fundos imobiliários base 10 para iniciantes que está muito interessante também. Então faz o seguinte, se inscreva no canal, deixa um comentário para ajudar e eu te vejo no próximo vídeo aqui. Até mais.